Boa tarde. Vamos ver aí se já. Eita, boa tarde, Djanilson. Me diga aí como é que está o som, como é que está a imagem. Está muito. Para mim, eu tô achando um pouco escuro, mas diga aí como é que tá para vocês. Valdenice, saudades, viu? Jamile, seja bem-vinda. Jamile Vitória. Muito bem, estou aqui aguardando o professor Erivaldo entrar, né, para nós darmos início a essa nossa aula, né? Eu digo que também será uma aula, né, um aprendizado, mas antes eu quero pedir para vocês que vocês cliquem aí no aviãozinho e saiam enviando para as pessoas, né, para os contatos de vocês, para os nossos alunos, para. Parece que o professor Erivaldo já chegou aqui. Não, ainda não. Vão enviando aí, tá certo? Para que todo mundo possa ir chegando. Tô vendo o pessoal já chegando. Brenda. Vamos lá, vamos chegar. Eu acho que eu já coloquei para vocês aí o título da nossa live, não é? Professor Erivaldo chegou. O título é A Religiosidade, a Espiritualidade como um possível fator de ajuda à prevenção da prática suicida, tá certo? Eu vou já convidar o professor Erivaldo conosco para nós darmos início, né, a essa transmissão, a essa aula, essa nossa conversa, né? Vai ser um bate-papo aqui com vocês, tá bom? Professor! Olá, tudo bem, professora Cássia? Boa tarde a todos. Que saudade, viu, professor? Saudade da sua alegria, do seu sorriso. Sempre muito gentil, professora Cássia. Muito obrigada, professor. Primeiramente, né, antes enquanto o pessoal está chegando, e aí eu já pedi para o pessoal ir enviando, né, o aviãozinho, mandando aí para as pessoas para ir convidando para esse nosso momento, né? Não só os nossos alunos, né, professor, mas aquelas pessoas, né, que querem discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, que querem conversar, né, um pouquinho mais, tá bom? Assim, tô olhando aqui na câmera que parece estar cortando aqui minha cabeça. Então, tá bom? Toda a comunidade escolar é convidada, né? Verdade, verdade. E aí, eu quero, né, para quem já está chegando, eu quero falar a respeito do projeto, né? O projeto Setembro Amarelo na nossa escola, né, já existe no Brasil, né, mas aí nós trouxemos há 2 ou 3 anos, não me recordo direito, para a nossa escola, para esse âmbito escolar, para a gente enfatizar esse assunto que às vezes as pessoas se assustam, às vezes não querem falar, mas que é preciso sim a gente conversar a respeito, porque felizmente ou infelizmente é uma realidade que está aí ao nosso redor e que nós precisamos falar, né? Mesmo que às vezes a gente não se sinta à vontade, às vezes a gente não goste, mas que nós precisamos conversar sim. Nós sabemos que na nossa escola isso é um fato que toda Santa Cruz teve conhecimento, né? Que um dos nossos alunos, infelizmente, ele chegou, né, a cometer suicídio. E aí isso foi também um baque muito grande para a nossa escola. E nós já há algum tempo trazemos esse tema para a gente poder conversar e para a gente poder ver de que forma nós podemos ajudar as pessoas. E aí, eu desde já quero agradecer a presença do professor Erivaldo, que aí para nós hoje não está aqui, né? Até porque nós não podemos desassociar, porque isso é para a vida inteira, né, professor? O professor e o pastor,
pessoa que eu admiro demais, é um ser humano assim, de um coração gigantesco. E aí, quando, junto com Verônica, fazendo esse projeto, né, do Setembro Amarelo, a primeira pessoa que me veio à cabeça para esse momento foi realmente o professor Erivaldo, pela grande pessoa que ele é, né? Então, deixe-me apresentar para os que estão chegando, para os que possam estar aqui e não serem alunos da nossa escola, né? Que eu me chamo Cássia, sou professora de língua inglesa na Escola Estadual José Bezerra Cavalcante. Porém, eu acredito, né, que o ensino vai muito além da nossa disciplina, da nossa matéria específica. E aí eu costumo trazer muito para os meus alunos assuntos relacionados a todo o contexto de vida. Acho que caiu aqui a conexão do professor Erivaldo. Mas eu já vou. Ele já voltou aqui. Deixa eu enviar de novo a solicitação. É assim mesmo, né? Aí. Professora, houve uma queda aí, né? Não tem. Vamos seguindo, vamos, aí a gente vai retomando e vai. Não tem problema, não. Isso. Se Ó, cair, está conosco da Itália, viu, professora? Da Itália, a doutora Mércia. Doutora Mércia, ela casou com um italiano, ela está na Itália. Eu tive o prazer de celebrar o casamento, né? Da Mércia e do Andréa, né? E ela está na Itália e está assistindo o nosso projeto aqui, viu? Doutora Mércia Beltrame. Oh, louvado seja Deus, seja muito bem-vinda. E aí, só para concluir aqui para o professor se apresentar, deixa eu concluir aqui a minha apresentação, né, que foi na hora que caiu aí. Então, na escola eu já procuro ir além da disciplina, né, da minha matéria específica, que é a língua inglesa, e trazer temas que agreguem valores à vida dos nossos alunos. E é por isso que já há esses anos eu trabalho esse tema durante todo o mês de setembro com os nossos alunos e que tem surtido um efeito maravilhoso. E agora eu quero deixar que o professor Erivaldo, ele se apresente, né? Tô vendo que Verônica já está aqui conosco, Verônica que está no projeto aqui junto comigo e vai ter também aí live de Verônica para a gente, depois eu conto para vocês. Eu quero que o professor se apresente agora, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Obrigado também pela confiança, professora Cássia, professora Verônica, todos que estão envolvidos nesse Setembro Amarelo, né? A gestão, né? Nossa professora Débora, professora Gracilene, toda a comunidade escolar, né? Os nossos colegas. Eu sou o professor Erivaldo Xavier, sou professor da escola, é um prazer ser colega de trabalho da professora Cássia, da professora Verônica, dos meus alunos, queridos nossos alunos. E sou pastor evangélico já há algumas décadas, né? Mas antes de ser pastor, eu fui estudar. Eu sou teólogo de formação, né? Com todo respeito, eu sei que tem a vocação, a chamada, Deus chama pelo Espírito e tal. Mas aí eu me antecipei, sempre eu me antecipo as coisas, aí eu digo, olha, eu vou logo estudar grego, hebraico, latim, vou logo estudar, para quando se tiver chamada, bem. Se não tiver, ao ler a Bíblia, eu posso entender melhor. E aí, a minha primeira formação foi teologia, no ano de 99, e eu me especializei exatamente em hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, quando a gente vê um texto, a gente tem que ver qual é o contexto daquela fala, né? A geografia bíblica, a história, a antropologia, o latim, o hebraico, o grego, tudo isso para que haja uma interpretação correta. Lógico que pelo Espírito Santo, né, é outra coisa também, né, nos ajuda. Então, eu já faço isso, sou pastor da Igreja Evangélica Redenção de Vida, em Natal, no Rio Grande do Norte, e sempre estou fazendo live aos domingos, né? Através do Facebook Erivaldo UNP. Ou você pode se inscrever, vou até dizer,
no canal, lá no YouTube, Redenção de Vida. Quando você vê um coraçãozinho, Redenção de Vida, aí se inscreve no canal, aí tem as pregações, todo sermão, os cultos de domingo e assim sucessivamente. Então, o meu objetivo como pastor, como ministro de confissão religiosa, primeiramente é ouvir. Deus me deu 2 ouvidos e uma boca só. Então, eu já falo demais, mas eu utilizo, porque sou professor e sou obreiro, então é de falar bastante. Mas tenho 2 ouvidos para ouvir as pessoas, né? E sempre trabalhei isso. Antes de criticar, elogie. Alguém está precisando que você ouça. Vivemos em um mundo totalmente louco. Ninguém quer ouvir, até em casa. Se você chega, você está assistindo uma coisa, está o seu filho querendo falar uma coisa, você vai, opa, estou assistindo o Jornal Nacional, cala a boca. Quer dizer, então, ninguém ouve mais ninguém e isso causa muitas doenças. Então, nós que trabalhamos, no caso, a professora também, é ouvir as pessoas e não julgá-la, mas ouvir e criar uma situação para, com o divino, com Deus, se resolver na melhor maneira possível. Então, estou aqui, viu? Estão vendo aí, olha aí, quem está nos acompanhando, vocês estão vendo, porque o convite é tão especial, né? Porque Erivaldo é, assim, um ser humano realmente brilhante, incrível. Eu sempre digo, né, conversando com os nossos colegas, Gilmara já está por aqui, Gilmara convive ainda mais com o professor, né, por causa das disciplinas de curso de turismo. E a Delma, nossa coordenadora, também já está aqui. E aí eu costumo dizer, né, quando Erivaldo entra na sala dos professores, que ele dá um bom dia ou uma boa tarde, é diferente. Porque a gente já sente a presença de Deus ali, né? Aí eu falo porque ele enquanto pastor, né? Eu enquanto nessa caminhada na Igreja Católica, e nós, assim, nós não somente nós nos respeitamos, mas nós nos amamos muito. Porque nós enxergamos, ou pelo menos procuramos, né, professor, enxergar o outro como Cristo enxerga, não é? Isso. Dentro das dificuldades, das limitações, mas que nós somos filhos amados de Deus. E aí, justamente por isso que nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito, né, dessa vida espiritual, dessa espiritualidade, como é que essa espiritualidade ela pode prevenir, né, ela pode ajudar nesse combate à prática suicida, né, ao suicídio, e que isso acontece sim, porque alguns estudos já apontam isso sim, que ter uma vida espiritual, digamos assim, né, ter essa espiritualidade, cultivar isso na nossa vida, ela acrescenta, né? E pode prevenir, como pode também ajudar outras pessoas que tenham esse pensamento suicida, né? Diga aí, professor, você concorda com isso, né? Enquanto professor, enquanto pastor, o que é que você tem a nos colocar, né, a respeito disso para a nossa vida? Olha, professora, até o JP, acho que o JP aqui está falando que o suicídio mostra que a pessoa já está desanimada da vida e é bom, para ser evitado, é bom um bom diálogo. É muito interessante que ele colocou aqui, o que eu estou podendo enxergar aqui, mas é exatamente isso. Quando a gente trabalha de espiritualidade, a gente tem que compreender que não é religiosidade. A religiosidade é uma tendência religiosa. Então, eu tenho tendência a atividades afro, eu tenho tendência ao catolicismo, ao protestantismo. Então, isso é religiosidade. Agora, esse aí vai dizer o quê? A qualidade do que é espiritual. É a dimensão da vida humana, a essência divina em nossa vida. Então, quando fala espiritualidade, então é uma qualidade do que é espiritual. Então, para a pessoa usar da espiritualidade, ele tem que ter, em seu contexto, uma educação de berço, né, de base, uma educação religiosa, uma educação, né, para eles entenderem, para se entender um pouquinho sobre o que é espírito, né? Porque
antes de falar de suicídio, professora, tem que entender que somos espírito, temos alma e habitamos em um corpo, né? O corpo é o invólucro da alma. Então, quando a gente fala de qualidade do que é espiritual, eu vou buscar o quê? Primeiro, a lei do espírito. Espírito e alma são diferentes. Parece até igual, professora. Mas o espírito é a essência de Deus em nós. E a alma é exatamente as nossas emoções. A alma é altamente humana, é comportamental, é o psique, a alma. Mas o espírito, aí é a essência de Deus, é o pneuma, né? É o sopro do espírito em nós. Então, por isso que quando a espiritualidade na prevenção do suicídio, nós estamos entendendo exatamente que primeiro eu tenho que entender o que é ser um ser espiritualizado, né? Para depois trabalharmos o quê? A prevenção. Que prevenção? Professor, prevenção é o quê? É colocar-se no lugar do outro. Quando a gente está prevenindo, a gente está se colocando, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua saúde. Então é prevenção. Prevenção é um ato de empatia. Prevenção é dizer, ei, eu me coloco no seu lugar, eu quero lhe ajudar, eu quero que você vá bem. Para quê? Para que não haja um suicídio. Suicídio. Siedare. Que significa matar-se. Matar a si mesmo. Suicídio. Causar a própria morte. Então, a espiritualidade, ela vai ajudar por quê? Porque quando temos essa essência de Deus em nós, provoca o quê? O controle das emoções. Então, o que você vai fazer, o Espírito, ele vai e diz. Aí você até sente essa essência de Deus em você, quando ele diz, eu ia fazer, eu estava com desejo de fazer um negócio, mas parece uma coisa dentro de mim que disse, vá por ali. Isso é a essência de Deus do homem, é o Espírito, né? Então, para quem tem essa essência, ou seja, o Espírito, ele é mais profundo, né? Já a alma, ela é mais carnal, é mais sentimental, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso que o tema é espiritualidade, né? Então, nós não vamos trabalhar com o sentido, a psicologia. Não, com todo respeito. A psicologia são trabalhadores que trabalham com a psique, com a alma, com o comportamento, né? E vai prevenir exatamente ao suicídio. Mas nós, sacerdotes, pastores, eles trabalham na lei do Espírito, ou seja, na essência de Deus que vai controlar esta alma, né? Para que não haja uma execução corporal de um mal para a sua vida. Então, é importante a espiritualidade? Mas ajuda na prevenção do suicídio? Ajuda, desde que a pessoa creia. Quando a pessoa não crê nessa qualidade do que é espiritual, aí vai ter que partir só para o comportamental, que aí há uma área chamada, muito boa, chamada psicologia, né? Então, a espiritualidade ajuda bastante, professora. Professor, e justamente, nós iniciamos essa série de lives, porque nós teremos aí 3 lives, mas, né, 3 contando com essa, né, ou seja, mais 2 à frente. E aí eu quis iniciar justamente com essa de espiritualidade, né? Para que nós possamos perceber, Nifagno está sempre comentando aqui, eu estou gostando, viu, Nifagno, da sua participação. Para que nós possamos compreender, né, que isso está em todos nós, né? Essa espiritualidade, né? Então é preciso que nós cultivemos, tragamos isso para a nossa vida, né? Para que nós possamos, junto a essa espiritualidade, contornar, como bem o senhor colocou, né? As nossas emoções, controlar, né? Não diria contornar, mas controlar, para que controlando essas emoções, a gente controla também as nossas ações, né? Que aí o suicídio vai ser provocado por uma ação nossa, né? Então, para que nós possamos controlar. Essa primeira sobre espiritualidade
espiritualidade, a live da próxima semana vai ser com a psicóloga, então a gente já vai trazer mais esse lado, né, do controle das emoções, de outra natureza, né, digamos assim. E por fim, a da atividade física para essa nossa prevenção ainda, né? Que aí nós queremos justamente falar sobre o tempo todo sobre prevenção. E aí o senhor falou numa coisa que eu acredito assim que especialmente na questão do suicídio, talvez, né, seja, se não a mais importante, mas um fator extremamente importante que é a empatia, né? Nós vemos que hoje as pessoas que cometem o suicídio, né, que chegam, né, às vias de fato ou que tentam o suicídio, o que é que acontece? São pessoas que de alguma forma estão passando por transtornos mentais, né? Que seria o quê? Uma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, né? Devido a tudo que nós estamos vivendo no mundo hoje. E aí, muitas pessoas que sofrem com isso esbarram na convivência com outras pessoas que não compreendem e dizem o quê? Acham que é frescura, acham que a pessoa não está doente, porque assim, você vê um braço quebrado, um braço engessado, você já sabe, aquela pessoa quebrou um braço. Então, aquela pessoa está mal porque eu estou vendo, né, que ela está com algum problema. Mas muitas vezes quem está passando por uma depressão, quem está passando por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, não está vendo, o outro não está vendo. E aí começa a julgar. Mas quando eu tenho essa capacidade, né, de me colocar no lugar do outro, que é a empatia, então eu vou compreender aquele outro está passando sim por um problema. E nós precisamos entender que muitas pessoas ainda não entendem que esses transtornos mentais, eles são doenças que precisam sim de um tratamento, não é? Como outras doenças que nós, às vezes, ao longo da vida adquirimos e que nós precisamos tratar, porque senão piora, não é? Então, esses transtornos, eles precisam sim serem encarados como uma doença e serem tratados, e não como escura, como tá querendo aparecer, faz isso porque quer aparecer, né? Então, quando nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não temos essa empatia, nós muitas vezes pensamos dessa forma, né? Então, a espiritualidade, ela pode nos ajudar sim, não é, professor? A nos colocarmos no lugar do outro e a compreendermos o que é que o outro está passando, não é? Porque às vezes não sou eu que estou com a crise de ansiedade, com a depressão, mas eu conheço alguém que vive essa realidade, não é? Então, de que forma eu posso ajudar essa outra pessoa dentro da minha espiritualidade, né? Daquilo que eu conheço da espiritualidade. Pode falar um pouquinho para a gente, professor? Bom, quando a gente pensa em suicídio, nós estamos trabalhando no nosso tempo, nós estamos trabalhando esse mês, exatamente Setembro Amarelo para os casais. Eu vejo muito problema de casal e aí eu queria trabalhar sobre isso. E quando a gente vê, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou um dado interessante sobre suicídio. Ela disse que a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo, ou seja, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. E o local desse suicídio é exatamente próximo à casa, ou na própria residência, ou próximo ao local de vivência, né? E aí, eu fiquei pensando, mas me diga uma coisa, quem é que se suicida mais? É o pobre ou o rico? Também na Organização Mundial de Saúde diz que o grupo social é a classe média. Por quê? Porque a preferência dele, no caso, ao suicídio, é porque vivemos em um mundo capitalista selvagem. Se a gente não consegue, a gente fica frustrado, né? Tem que conseguir, tem que vencer, tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor do concurso, tem que ser o melhor da família, tem que ser tudo. E aí gera uma frustração. E quando gera uma frustração, aí vem a tristeza, né? Vem a tristeza, né? Que é diferente de depressão, né? A tristeza, ela é passageira, ela vem e passa. Só que a depressão é muito mais que a tristeza. Ela vem e fica, né? E aí,
eu fiquei sabendo que... E o pobre? Não, porque o pobre, ele já não tem tanto essa tendência. Olha só o que diz a Organização Mundial de Saúde. Os outros. Então, os pobres são menos vulneráveis à ação do suicídio. Mas os de classe média para cima, eles têm essa tendência devido a isso aí. E aí, outra coisa é que o primeiro lugar de suicídio é enforcamento, professora. Enforcamento. Só aqui no Rio Grande do Norte, saiu na Tribuna do Norte, que até agosto houve 165 suicídios no Rio Grande do Norte. E qual é a idade? Entre 35 e 64 anos. Olha a idade. É gritante. Mas é o quê? Essa idade dos 35 já é a idade da realização. Se você não está realizado, ou seja, você não tem um emprego fixo, um concurso, alguma coisa, quebra tudo, então você se frustra. Então, entre 34 anos que ele coloca, até 64, 35 a 64, é uma idade onde se acontece o suicídio, principalmente. Isso aí são dados da Organização Mundial de Saúde. Só que aqui no Rio Grande do Norte, que eu falei que é muito gritante, 165 vítimas. Daqui a pouco eu digo porque são vítimas. Vítimas de suicídio. E aí, desses 165, 116 foi por enforcamento. E eu fiquei, meu Deus, por que enforcamento? Então vamos lá para a história, lá para o Egito, vamos lá para a Babilônia, porque a pena capital, antigamente, era chamada de morte limpa. Antes se esfaqueava, cortava a cabeça, era uma morte suja para eles. Então, eles resolveram colocar as pessoas em um madeiro. Lá em Deuteronômio, acho que capítulo 21, 22, fala exatamente que as pessoas que eram presas, eram condenadas à morte e eram penduradas em um madeiro. Né? E aí, os babilônicos, eles começavam a enforcar pessoas, professor, começaram a enforcar. Então, chamava de morte limpa. Eu não considero, mas é morte limpa. Por asfixia, o próprio peso, aquele negócio todo. E aí, 116 pessoas no Rio Grande do Norte morreram enforcadas em casa. Tá entendendo? Então, isso é preocupante, porque o que leva essa pessoa? Existe um início. Alguma coisa aconteceu. Então, desses 116, olha só, 80% são homens que se suicidam e 20% são mulheres. Então, homens, existe o enforcamento, depois a ação com armas, outro por medicamentos, né? E assim sucessivamente. Mas o que me chamou a atenção é o enforcamento. O enforcamento Você já viu uma brincadeira? Vocês estão acompanhando? Já viu uma brincadeira chamada forca? Olha só. É uma brincadeira de acertar. A gente desenha uma forca. Se você não acerta, você morre enforcado. Olha aí. Isso já fica no inconsciente. Se eu não consigo, eu fico enforcado. Eu sou enforcado. Vamos lá. O que é amarelo e o macaco gosta? Aí vai B. Se você coloca já bota sua cabecinha na forca. E já bota, e daqui a pouco vocês terminam. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente brinca até com a morte, né? Até para uma brincadeira, para ser lúdico, a gente evoca a morte, né? O suicídio. Mas parece uma brincadeira tão inocente, né, professora? Tão inocente a forca, mas isso aí fica... A primeira coisa, minha frustração pelos dados da Organização Mundial de Saúde, fiquei preocupado. Puxa vida, eu estou pensando na brincadeira que eu fiz muito, né? Fiz muito brincar de forca. Então, a gente vai juntando isso, né? Juntando isso, e aí, infelizmente, quando a gente vai para a espiritualidade, a gente precisa de uma interpretação espiritual adequada, para ninguém condenar ninguém, que a pessoa foi o pecado, foi isso, aconteceu com Moisés pediu para morrer, Jó pediu para morrer, Elias também ficou com depressão, tudo isso são homens da Bíblia, né? Homens santos da Bíblia também desejaram morrer. Eles não foram se enforcar, eles não foram tomar remédio, eles não foram fazer isso aí. Mas eles estavam sentindo uma tristeza profunda, a ponto de dizer, Deus me leva, eu não estou mais isso aí.
Então, quem está ouvindo para tomar decisão, quando a gente fala de espiritualidade, a gente conversa. É isso que o JP colocou. Conversar, dialogar, e eu creio que a professora, né, dentro do seu conhecimento, dialoga com pessoas que estão passando, e não é mimimi, não, como diz, a professora colocou muito bem, não é mimimi, não. Alguém está pedindo socorro, quando alguém diz, olha, eu estou querendo, minha vida não tem mais sentido. Opa, acendeu a luzinha amarela. Aí você vai dizer, deixa de besteira, olha, no meu tempo não tinha isso aí é a geração, como é que chama, meu Deus, é geração... É um docinho que está por aí, que fala um docinho, geração... É um doce que é um chocolate que os meninos comem, que é uma palma dessa geração. Nutella, lembrei. Geração Nutella. Mas geração raiz não tem esse negócio, isso é mimimi. Ei, é por causa desse mimimi que 165 pessoas morreram no Rio Grande do Norte de suicídio. Até agosto. É aqui, é conosco. 165 pessoas morreram. Será que foram 165 mimimis? Professora, eu vou dizer uma coisa, vou contar um relato. Ao sair do supermercado nordestino, estava para fazer uma compra, uma pessoa chegou para mim e disse, eu quero me matar. Eu até fiquei preocupado. E eu sou um pouco brincalhão, disse, rapaz, você escolheu a pessoa certa para lhe matar. Eu, sou da paz, você está pedindo para eu lhe matar? Aí ele sentou, senta aqui, ele sentou na calçada. Aí ele disse, olha, eu estou desempregado há 9 meses, tenho 2 filhas adolescentes, vivo numa casa de aluguel, que já estão querendo que eu saia, já porque eu não pago aluguel. 9 meses desempregado, estou sem aluguel. Meus pais são doentes, não podem me ajudar. Então, eu vou morrer. Aí eu disse, olha, você, desculpa aí, mas você é um pouquinho, eu fui até deselegante. Eu disse a ele que ele era egoísta. Mas você é egoísta. Ele disse, como é? Aí eu digo, quando você estiver conversando com a pessoa assim, você não provoque assim, não. É porque eu também já estava doido antes já da caminhada até o supermercado. Então eu já estava... Eu disse, onde deixa ser egoísta? Eu estava pensando nos meus problemas, tanta coisa. Mas aí eu não tive a empatia logo. Eu disse, rapaz, você é egoísta. Aí ele disse, por que eu sou egoísta? Eu digo, olha, porque você não está pensando nos seus pais que estão doentes. Você não está pensando na sua esposa. Você não está pensando nas suas filhas adolescentes. Então você vai lá e se joga aqui na Senador Salgado Filho. Aí essa é a notícia. Se você não tem dinheiro nem para pagar aluguel, como é que sua família vai pagar um caixão, que é R$2.000? As suas filhas vão enlouquecer pensando que gostam de você. Qual é que gosta mais de você? A menor gosta de mim demais. Ela vai enlouquecer porque perdeu o pai. E será que elas não vão aprender que qualquer problema eu vou ter que me jogar embaixo do carro? Como é que vai ficar seus pais? Eles podem ter um ataque de coração e podem morrer, pode ser uma morte fulminante. Como é que vai se usar sua esposa? Então, para mim, meu querido, você é egoísta. Aí ele olhou para mim, aí disse, rapaz, eu não sabia que até para morrer dá trabalho. E dá trabalho. Dá trabalho para os outros também. Não é só você que quer se suicidar, que eu concordo. Eu concordo, até vezes você quer suicidar porque você quer livrar-se dos problemas. Mas não é o caminho. Você tem que ver o entorno. Eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho vida. Será que essas pessoas não vão ser afetadas? Será que essas pessoas também não vão morrer? Será que eu vou dar exemplo para minhas filhas, para meus filhos? Então, por isso que eu joguei essa de, rapaz, você é egoísta, não está pensando nos outros, não. O que é que eu fiz? Levanta. Entramos no Nordestão, levei no banheiro, lavou o rosto e tal, e tal. Disse, agora você vai fazer as compras comigo. Fiz uma compra para ele. Deixei ele no ônibus, que ele morava num bairro chamado Nova Natal. Travou aqui. Deus, alguém suicidou? Ninguém. Na ponta, ninguém. Eu disse, pronto. Então, ele mudou. Né? Então, fiz, que não é só orar, a espiritualidade não é só fazer uma prece, não é só ouvir também. Muitas vezes é tomar atitude porque tem algo atrás. É a fome. Nós estamos em pandemia, professora. Tem alunos que estão sendo assediados em casa. Tem adolescente que está assediado em casa sexualmente, moralmente. E isso
E tudo é tratado como mimimi. Ah, isso é coisa de besteira, você não sabe de nada, e cada vez mais se isola, e aí, como sabemos que tem também uma influência espiritual maligna, chega até o ouvido da pessoa, e a pessoa, por estar fraco espiritualmente e, obviamente, mentalmente, aí há esse exercício que aí eu chamo de vítima. Mas vítima por quê? Porque existe um contexto. Primeiro começou uma raiva, depois foi uma tristeza, depois chegou uma depressão, e aí todo mundo tratando como frescura, como mimimi. A igreja em si, a igreja, vou falar da igreja também. A igreja punir como pecador, como pecadora, isso é porque você está em pecado, isso é porque você está longe da igreja, isso é porque não sei o quê. Então ninguém está ouvindo. Está só colocando um Deus, está promovendo Deus como um juiz insano. Então nós temos que ter cuidado com isso. E graças a Deus eu não tive notícia do José se matando, nem anotei em ponto, nem nada. Mas ele entendeu que a espiritualidade na minha vida chegou à vida dele e eu creio, em nome de Jesus, que mudou a vida dele. Mas basta uma palavra e para quem está aconselhando, para quem está, não julgue. Apenas ouça e quando disser, diga com amor. Com amor. Deus não é um juiz insano. Por isso que eu digo que será que quem se suicida é pecador? Vamos entender. Pela lei, professora lei, a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6, diz assim, diz que qualquer também, o Estado, ele tem culpa para qualquer dano causado a terceiros, a agente público. O Estado ele tem que promover segurança, saúde, educação. Então, quando ele não causa isso, causa o quê? Desemprego. Aí desemprego gera o quê? Gera doença, doença mental. E aí eu não posso, como pastor, interpretar que a pessoa que se suicida, preste bem atenção, que se suicida, ela vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Eu tenho que entender que pecado, olha a espiritualidade, pecado. Pecado significa errar o alvo. Pecado é fazer algo, é um ato livre. Quando o pecado significa um ato livre da pessoa, quando a pessoa se mata, eu não entendo que isso não configura pecado. Por quê? Vamos pensar. Porque esse ato não foi tão voluntário como se parece. Existe uma doença por trás. Existe um problema por trás. Então, Deus, graças a Deus, ele não vê a pessoa doente como eu vejo. É por isso que é muito fácil quando tem até um texto aqui, diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 48, diz assim, é cobrado mais aquele, foi dado muito, será cobrado, mais do que foi dado pouco, né? Então eu entendo o quê? Se a pessoa não está com as faculdades mentais acessíveis, então ele está com pouco. Então a cobrança divina será de acordo com o que foi dado. Se essa pessoa está doente mental, Deus ele não vai classificar por igualdade. Porque se for por igualdade, é igual a gente. Ah, isso é frescura. Ah, isso aí é mimimi. Ah, vai pro inferno. Se matou, vai pro inferno. Mas eu entendo que nós temos um Deus que ele é onisciente. Onisciente, ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento, ele sabe, vai além, ele sabe onde começou, ele sabe onde a cabeça destrambelhou e não tem mais volta. Mas eu, como homem, como religioso, eu vou dizer o quê? Pecador, vai pro inferno. Não, eu tenho que entender onde começou essa doença. Então, não é um ato voluntário, como muita gente prega. Por isso que eu tenho que interpretar a Bíblia com sabedoria. Porque se eu empregar Êxodo capítulo 20, versículo 13, acabou. Não, né? Mas eu tenho que entender que Deus, ele não vê
como eu vejo. Então, é uma doença mental? É. Desde a depressão, tem um CIDzinho, acho que é CID-10, fator 33, fator alta, média, é um CID-10. Então, depressão é uma doença. Então, quando eu estou doente mentalmente, eu não estou mais respondendo por mim. Então, como é que eu posso me achar pecado? Eu me acharia em pecado até antes da doença. Depois que a doença se instalou na minha mente, minha querida, acabou. Agora quem responde por mim agora é Deus. Então, Deus é que vai julgar de uma forma, aí não é comigo, mas ele não vai, seria injusto se ele julgasse. Ele se matou, vá para o inferno. Não mandei, eu disse que não era para matar. Você matou, mas Deus não pensa como homem. Graças a ele que ele não pensa como homem. Então, a espiritualidade, por isso que eu digo, é adequado, professora, não só, vou buscar religião. Religião é boa, mas tem que saber que do jeito que você quer trabalhar o comportamento, você vai até o psicólogo, mas você não vai a qualquer psicólogo. Né? Então, da mesma forma, você tem que ir, por isso que eu concordo, assim, todo respeito à vocação, lembrar a vocação, chamada. Mas os padres, eles estudam teologia e estudam filosofia. Eu fiz a mesma coisa. Por quê? Se eu quero aconselhar, se eu quero interpretar uma coisa espiritual para o mundo real, eu tenho que ter o conhecimento de antropologia, de filosofia, da Bíblia, para que não haja erro. Porque uma frase pode mudar a vida da pessoa. Então, por isso que nem todo mundo, a espiritualidade é boa. Procura uma igreja, cuidado. Tem que entender. Primeiro, temos que ouvir vocês e não julgá-los, né? Não tratar, você é pecador, quer se matar, vai para o inferno. É a primeira frase que a pessoa religiosa diz, não é, professora? É verdade, verdade. É verdade, professor. E assim, eu sempre fico encantada, né? Riquíssimas as suas colocações, porque nós temos que entender isso realmente, que nós não podemos, nós não temos nem esse direito de apontar o outro, de julgar, de condenar, né? De dizer, de fazer essa condenação pelo que o outro está vivendo, pelo que o outro está passando. Eu estou vendo que aqui está só subindo os comentários, o pessoal está gostando, está parabenizando, né, pelo tema. Tá, se alguém tiver até alguma pergunta, pode colocar também aí nos comentários, né? Eu vi que alguns alunos aqui já colocaram, né, da importância realmente de se ter essa espiritualidade, até mesmo não só para a gente, mas justamente isso, para ajudar o outro. Esse exemplo que o senhor estava colocando aí, eu me lembrei também, hoje pela manhã, num determinado programa de TV, eu acompanhando no momento de oração, e o rapaz que estava ministrando a oração, ele dizia, eu poderia hoje não estar aqui, eu poderia hoje não ter duas filhas como tenho, poderia hoje não levar meu testemunho, poderia hoje não estar pregando, poderia hoje não estar tocando, porque em algum momento da minha vida, na adolescência, passou pela minha mente o pensamento suicida, né? Então, mas graças não só a Deus, né, a essa espiritualidade que foi apresentada a ele, né, de forma brilhante, de forma, digamos assim, correta, né, não colocando aí, como o senhor já falou, né, a religiosidade, mas essa espiritualidade, né, que transcende a matéria. E aí, e com o apoio, né, também psicológico e tudo mais que a gente sabe que precisa, ele conseguiu vencer aquele pensamento e vencer aquela ação que ia cometer. E hoje estava, né, brilhantemente nesse programa, conduzindo uma oração, já era compositor e tudo mais. Então, assim, nós precisamos nos ancorar, né, naquilo que é seguro, naquilo que é verdadeiro, para que nós possamos continuar, prosseguir aí a nossa vida e ajudar o outro. Eu tenho certeza, né, principalmente
o Senhor como líder espiritual, né, aí na sua igreja, como esse pastor que orienta as suas ovelhas, né? Eu tenho certeza que o Senhor deve receber muitas mensagens, né? Pedindo ajuda, pedindo apoio, né? Não somente em forma de oração, mas nas suas palavras. Muitas vezes também tenho certeza em gestos concretos, como esse que o Senhor colocou aí no exemplo, né? Eu costumo receber muitas mensagens também dos nossos alunos. Nós sabemos que a realidade do nosso alunado são alunos que vivem realmente, muitos vivem essa vulnerabilidade, né, digamos assim, e alguns até já com diagnósticos de depressão, né, de ansiedade, e que assim enxergam alguém com quem eles podem contar, alguém com quem eles podem desabafar. E que bom que eles pensem assim, e eu me coloco, eu tenho certeza que o senhor também faz e se coloca à disposição, né, para aqueles alunos que precisarem conversar. Eu digo sempre isso nas minhas aulas, digo isso, né? Já dizia antes, mas enfatizei mais durante esse mês, que aqueles que quiserem conversar, eu estou sempre à disposição, né? Para ter esses instantes de conversa. E foi isso, professor, uma das causas que me fez continuar com esse projeto, porque a primeira vez que eu fiz esse projeto na escola, eu tive muitos alunos que não conversaram, me procurando para conversar e dizendo do quanto foi importante a conversa, a partilha, né, desse projeto na escola. E aí me dizendo isso, né, que nunca tinha falado de nada de depressão, de ansiedade, de pessoas, mas que queria conversar. E isso foi uma abertura para que depois dali, né, de uma conversa com algum professor, e aí na época eu me lembro de ter dito, não só para mim, mas com professores que vocês confiem, se sintam à vontade e precisem conversar, né? E eles conversaram e daí conseguiram, digamos assim, ultrapassar, né, essas barreiras e isso foi uma das principais, talvez o principal, a principal causa que me fizesse prosseguir nesse projeto, porque eu vi que muitos ali não conversavam, não conversavam. Ou porque tinham medo, ou porque tinham vergonha, porque alguém apontou o dedo, achou que era frescura, mas a partir dali começaram a conversar e isso melhorou, mudou muito na vida deles. Então, eu vejo aí, né, hoje essa importância, né, de nós termos na nossa mente, no nosso coração, essa espiritualidade bem aguçada, digamos assim, até para orientar na nossa vida profissional mesmo, né? Enquanto professores, nós também somos líderes, né? Nós também estamos ali na sala de aula para orientar. E aí eu digo muito isso, que não é só uma orientação de matéria, da disciplina que nós estamos lecionando, mas é uma orientação para a vida daqueles adolescentes, porque muitos, eu tenho certeza que com o senhor é assim também, muitos nos procuram para um conselho, para uma orientação, porque estão passando por alguma coisa em casa. Ou não é, professor? É assim também? De fato, no caso, cada um se sente mais. Eu já vejo assim, quando, pronto, aqui em Natal é diferente. Aqui em Natal, as moças, elas procuram mais. Já os professores do sexo masculino, incrível. Já no interior, eu achei já o quê? Devido à cultura, se busca mais as professoras do sexo feminino, aquela coisa mais materna, eu achei mais interessante, né? E daí a procura, a professora Gilmar, a professora Bruna, várias professoras que são capacitadas para ouvir bem, né? Mas é uma coisa interessante de tantas pessoas que procuram e dizem assim, a minha vida não tem sentido. Não tem sentido a minha vida. Aí diz, rapaz, a vida é sua. Aí mais um tabu. A vida não é sua, a vida é de Deus. Mas aí eu entendo que a vida que essa pessoa que está doente está falando
é um espaço geográfico e não a vida dela. Quer ver um exemplo? Eu não aguento mais estar lá em casa, minha vida é muito ruim lá em casa. Então, a vida dela, que ela quer retirar, não é dela. É porque o espaço geográfico, ou seja, a casa dela, é um ambiente frustrante, é um ambiente perigoso, né? De assédio, de humilhação. Por que as pessoas, muitas vezes, não procuram as pessoas de casa? Porque é mimimi, é frescura, deixa de ser burro, é não sei o quê, cale a boca. Então, as pessoas ficam frustradas e ficam revoltadas. E aí diz, a minha vida é ruim, eu vou dar cabo da minha vida. Por isso que eu interpreto não tirar a vida em si. Acontece, tirar sim. Mas essa vida que eles estão falando é o espaço geográfico. Se eu estou vivendo a minha vida é mais ou menos. Então, está dizendo que não é a vida, porque ninguém nasceu para morrer. É biológico essa lei, mas ninguém quer se matar. Mas o problema é aquela vida. Se a vida dela é o trabalho, se o problema está ruim, ela quer acabar com essa vida, o trabalho. Se o problema na escola está tendo bullying, então ele quer acabar com essa vida, com esse espaço geográfico. Então, eu aceito todos os contrapontos, mas, ao meu ver, essa vida que a pessoa quer retirar, os alunos que estão assistindo, muitas vezes não é a vida. Ninguém quer tirar a própria vida em si, o ser suicida nato, não. Mas ele quer que aquela vida, aquele abuso em casa, aquele abuso na escola, aquele abuso no trabalho, morra. Então é isso que nós, pastores, sacerdotes, aconselhadores, catequistas, todos possam entender sem julgar. Eu tenho que procurar que vida ruim é essa, que vida que ela quer acabar. Minha vida de pobre é horrível. Aí eu vou dizer, vai durar mais um pouquinho, segura aí que eu também sou outra, não precisa se matar. Mas tem gente que está sendo abusado, então ele quer acabar. Você já pensou, um adolescente sendo abusada por um padrasto em casa? Ela quer o quê? Quer se matar, ela quer dar cabo à vida. Mas ela quer matar por quê? Porque ela está sendo... A vida dela é aquele espaço geográfico de abuso sexual. Então ela quer acabar com esta vida. E não, tirou a vida foi Deus que te deu, você vai para o inferno, viu? Não. Você é gente mimimi, você é fraco. Não. Não é essa vida, meu corpo que Deus me deu, a minha alma, meu espírito, não. É aquela vida de sofrimento, de abuso, que as pessoas estão tirando. Estão tirando. Mas não morre tudo, professor, não morre tudo, morre. Mas por causa desta causa. Eu não posso considerar uma pessoa dessa que está bem mentalmente, então eu não posso considerá-la pecado. Eu posso considerá-la pecadora se ela, antes de estar com a mente definhada, acabada, sem responder os seus atos, tá entendendo? Então, também tem pessoas, professor, que perdeu a serotonina. Eu sempre digo, a serotonina é o hormônio do prazer. E 80% dessa serotonina, ela é desenvolvida gastricamente. Quando a gente come um chocolate, com uma coisa doce, a gente tem saciedade. Então, 80% dessa serotonina, ela desenvolve no nosso cérebro, esse hormônio, mas tá gastricamente, é chamado TGI. Só que não vai comer tudo, não, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu quero dizer? Não é só gastricamente. Vamos olhar os 20%. Uma atividade física, uma caminhada, você sair daquele ambiente que te deixa sufocado, bota uma máscara mais fina e vai fazer uma caminhada, vai ver o pôr do sol, com distanciamento, com tudo. Se você está com um problema, ninguém quer te ouvir, não tem ninguém próximo, liga 188, Centro de Valorização da Vida, CVV, 188, vai estar lá pessoas que vão te ouvir, não vão te julgar. Se você não tiver o telefone, você vai no site, é só botar cvv.org.br, tem lá um chat, e você vai e fala com a pessoa não vai te julgar de maneira alguma. Então há um trabalho, há pessoas que estão prontas para conversar, como nós das denominações evangélicas, católicas, seja qual for, está pronto para conversar com você, está pronto para aconselhar, para fazer uma oração.
né? Para tocar você a buscar o espiritual, para lhe ajudar, para você não se sentir só, desamparado. Porque Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias. Ainda tem pessoas que dizem, o Senhor não olha para mim. Ele disse que está com vocês todos os dias, Mateus 28. O problema é que nós não estamos acessando o espiritual dentro de nós. Agora, quando acontece alguma coisa, ele diz, parece que foi uma coisa, acessou o espiritual dentro de nós. Então, tirar a vida, professora, muitas vezes não é a sua própria vida em si. É aquele momento e a gente precisa tanto de ajuda para conversar. Mais uma vez, a primeira resposta do aluno aí é conversar. É conversar sem julgar. Sem julgar. É dizer, nem dizer que é fraco, nem dizer que é pecador, é porque você está distante de Deus. Se está distante de Deus, vamos fazer ele voltar. Mas voltar com dignidade, sem humilhação, certo? Sem colocar o Deus, olha, Deus vai pesar a mão sobre você, Deus vai colocar você no leito, Deus vai colocar... Não! Assim, não sirvamos a um Deus insano, mas um Deus misericordioso que sabe julgar como eu não sei julgar. Eu sei julgar olhando para você, e isso é errado. Mas Deus conhece o teu coração, o teu entendimento. Salmo 139, o Senhor sonda, conhece, perscruta o teu entendimento. Antes de você pensar ou falar, Deus já sabe. Mas o importante da espiritualidade para prevenir é que eu estou colocando, a professora Cássia está se colocando no seu lugar para dizer, ei, Jesus tem solução para a sua vida. E eu vou alçar Jesus para você com o meu conselho. E a professora Cássia vai alçar Jesus para você através do conselho, das orientações, do direcionamento, sem julgamento e sem humilhar você. Porque você nasceu para viver bem. Eita, professor, que bênção! E é isso mesmo, Jesus, o próprio Cristo quem vai nos dizer, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, né? É uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida cheia da graça. Professor, eu quero lhe agradecer demais, demais mesmo nesse momento. Com certeza que foi um momento aí riquíssimo para todos nós. E aí, nós continuamos com esse projeto. Semana que vem, nós estaremos com a psicóloga Jailma, que esteve aí ministrando a abertura das aulas na Direc. Ela vai estar conosco também, fazendo esse momento, né, de live. E a professora Verônica também. Então, mais à frente, eu vou deixando aí as informações. Professor, para encerrar, diga aí aqueles que estão aqui nos ouvindo, que precisam mais uma vez das suas palavras de ânimo, força, deixe as suas palavras agora para a gente encerrar. E eu vou dizer, viu? Pense numa live. Olha, professora Cássia, a senhora é uma bênção na minha vida. Eu agradeço a confiança da professora Verônica, e de todos que fazem o JBC. Também a vocês, alunos que entraram, vocês, nossos colegas, né? A todos, né? Os alunos, todos que entraram e estão participando até agora, atentamente, com muito respeito. Mas, como eu falei, Deus, ele fez a gente para viver eternamente. Não foi para morrer, não. Tá? Jesus, ele veio aqui ao mundo para morrer por você. Ele não se suicidou, não, viu? Lembrando, Jesus não se suicidou. Mataram ele, mas ele sabia o que ia acontecer. Então, ele veio morrer por você para que você não morra, tá? Para que você não morra. Para que você viva com qualidade. Né? Vida eterna é qualidade de vida, tá? Então, para quem acessa o espiritual, está entendendo. E para quem não acessa, eu digo a você, converse com a pessoa esclarecida, seja qual for a religião, mas que seja esclarecida, que não vá julgar você, que também não vá conversar, levar a sua conversa para outrem, tá? Que seja uma coisa entre você e ela, uma abertura entre você e ela, e, com certeza, se precisar urgentemente falar alguma coisa, está com raiva, não acessar o professor Ivaldo, nem a professora Cássia, 188
Centro de Valorização da Vida. Liga 188, não paga não, 188. Ligou, colocou o telefone no ouvido, a pessoa está dizendo, pois não, estou pronto para lhe ouvir. Pode falar, meu amigo, pode falar, meu amigo. Ele vai lhe ouvir. O Instagram vai barrar a gente já, viu? Então, olha, que Deus continue abençoando todos vocês e dizendo, nós nascemos para viver eternamente, e não